Bom, começamos a gravar novamente. Então, agora eu já vou até falar com vocês sobre isso, né? Eu vi que alguém perguntou se há um grupo de WhatsApp sobre a matéria. Eu não conheço essa turma, né? Até os poucos que estão aí eu vou querer conversar um pouquinho para conhecer. E aí eu peço que alguém, por favor, crie um grupo de WhatsApp e mande o link para que a turma entre, né? Para que o pessoal da turma entre ou crie o grupo, me manda o link, que aí eu disponibilizo lá na matéria também, né? Na aula de hoje, um arquivinho com o nome, link para o grupo de direito de mediação e arbitragem, tá? Deixa eu só abrir aqui para já fazer a chamada de vocês, tá? Se alguém puder criar o grupo aí, por favor, aí manda o link aqui para mim, no chat, que aí os colegas que estão presentes já entram e eu já pego ele para mandar lá na matéria da turma, tá? Enquanto isso, eu vou abrir aqui o sistema para lançar a presença de hoje. Direito, mediação e arbitragem. Alunos. Mostrar a frequência. Quatro. Primeira pessoa aqui é a Arielle. Arielle, se apresenta para nós, por favor. Da onde que você é? Se é de Diamantino mesmo? Não? Bom dia. Eu sou de Pontes Lacerda, do campus daqui de Pontes Lacerda. Eu tenho 22 anos, estou no 9º semestre e acho que é isso. Certo. Professor, Sim? eu queria dar uma sugestão. Quando você falou que ia gravar os vídeos e às vezes gravaria direto pelo SIGA, é bem melhor quando o professor sobe o vídeo pelo YouTube, porque quando é pelo SIGA, não tem como voltar, assim, tipo, não entendi alguma coisa, eu clico para voltar uns 15 segundos. Não tem como fazer isso quando sobe pelo SIGA. Você tem que voltar desde o início da aula e assistir tudo de novo. Então, pelo YouTube é bem melhor, bem mais fácil, mais prático. Esse eu não sabia que não dava para voltar. Na verdade, eu comecei a seguir ele pelo YouTube, pelo SIGA esse semestre. Nos outros tudo eu postava no YouTube, né? Mas eu faço assim, então, Arielle, eu subo no YouTube e aí eu copio só o link no SIGA. Aí ele fica, quando você for acessar, você acessa ele através do YouTube. Assim fica bem melhor. Obrigado, professor. De nada. A Bruna Delfuse não está aqui, 4 falta. Bruno Bernardes também não. Camila Maciel também não. Assim fica fácil, né? Deusdete também não. Eliseu não. Guilherme Ermita. Ingrid. Israel Polisato. Bom dia, professor. Bom dia, Israel. O nome é muito bonito, Israel. Israel Polisato Júnior. Israel é nome top. Da onde, Israel? Eu sou de São José do Rio Claro. Certo. Do campus dali da Unemate Diamantina, né? Certo. Eu tenho 38 anos. Eu já sou formado em ciências contábeis, né? Sou contador. Certo. E eu não sei realmente como que fica a minha situação de semestre, que eu fiz aproveitamento de diversas disciplinas, né? Uhum. Então, eu tô meio bagunçado ainda, eu não consegui me localizar. Não, mas tranquilo. Agora, acredito que no semestre que vem já vai dar para ter uma noção maior, né? Porque daí vai ser presencial e aí vai dar para ter uma noção maior de qual que vai ser o seu semestre base só que com todas essas matérias aí vai um tempo até voltar a ter tudo bonitinho como era antes, né? Dentro da mesma turma. Mas eu entendo que vocês ainda vão pingar em algumas turmas aí para pagar o que faltar.
Certo. Israel presente. Jefferson não tá. João Vitor também não. Karina, não. Catiane, não. Luciana. Margarida tá. Olá, Margarida. Oi, professor, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você como vai? Tô bem, graças a Deus. Que bom. Você é da onde? Então, eu sou também de Pontes Lacerda. Eu acredito que esse é o 10º semestre, se não tiver nada para trás. E assim, eu tenho formação em letras, administração pública, sou servidora pública aqui em Pontes Lacerda e estou na expectativa de concluir esse curso o mais rápido possível. Com certeza vai. Com certeza. Já está acabando. Então, graças a Deus. Só o fato de vocês não terem parado na opção de parar agora, né, durante a pandemia, vocês continuaram e isso já é um excelente avanço, né? Que bom. Sim, ajudou bastante. Que bom, Margarida. Seja bem-vinda à nossa turma. Obrigada. Espero que nós consigamos desenvolver isso da melhor forma possível, né? Essa disciplina. Sim, eu também. Legal, agradável e muito útil também, né? Em todos os sentidos. Exatamente. Então, assim, a expectativa é muito grande. Que bom, que bom. Feliz. Obrigada. Miss Lene. Bom dia, professor. Olá, Miss Lene, bom dia, tudo bem? Tudo. Eu sou do campo de Pontes Lacerda também. Acho que estou no 9º semestre. Acredito que sim. Que bom. E espero terminar aí logo que as aulas presenciais voltem. Vai voltar, com fé em Deus. Vai voltar sim. Pontes Lacerda, então, tá em peso, que maravilha. Aí entrou a Maria Eduarda Chaves de Aguiar. Oi, Maria. Você já ia levar Oi, prof. Eu tô com problema de conexão. Não repara se eu tô saindo e entrando aqui. Não, tudo bem. Deixa eu botar a sua presença aqui, que já tinha botado falta. Presente. É isso, então, as presenças, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, faltou o meu. A Nairana, deixa eu ver, Nairana. Eu botei presença, mas não falei contigo. Ah, sim. Bom dia. Tudo bem? Tudo? De onde a senhora é? Eu sou do campus de Água Boa. Oh, que legal, hein? Uhum. Fica longe? Fica 240 de Barra do Garças. Jeová, é um pouquinho longe. É. Que legal, que bom. Seja bem-vinda. Prazer ter você Prazer. aqui conosco. Essa parte foi legal, né? Das aulas virtuais. Isso possibilitou uma integração entre os campos da instituição de uma forma muito interessante. Eu gostei bastante disso. Sempre Professor, de onde você é mesmo? Eu sou daqui de Arenápolis, sou filho daqui. Nasci aqui, cresci aqui, trabalho aqui na região, trabalho aqui em Arenápolis, na cidade de Santo Afonso e também em Diamantino, né? Meu escritório é aqui em Arenápolis e família também. Aí no campus de vocês sempre tem aula aos sábados? Tem sim. Sábado de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite também. Aqui em Pontes Lacerda nunca teve aos sábados, só de segunda a sexta, a primeira vez que eu tô tendo aula aos sábados. Não, aqui a gente tem. Inclusive, eu já ministrei aula sábado o dia inteiro presencial em Diamantino. Eu ia para lá às 6 e pouco da manhã, porque daqui da minha cidade, lá são 60 quilômetros. E aí ia de manhã, aí dava aula, as 4 aulas, ficava, almoçava lá, e depois, após o almoço, as 4 aulas, voltava só às 5 da tarde. Jesus amado. E ainda, graças a Deus, que não era à noite, né? Porque se dá sábado, dependendo da obrigação, é meio pesado. Dependendo para quem tem compromisso de trabalho, essa coisa toda, né? Judia um pouco. Bom, como ninguém criou o grupo, se ninguém criar até o final, eu vou criar e vou lançar lá no sistema o link, tá?
para poder entrarmos. A presença já está feita, já está chamada, e eu vou só dar uma pequena introdução na nossa disciplina de hoje, porque, apesar de ser uma disciplina para o semestre todo, ela é uma disciplina que tem um recorte bem legal, e ela possibilita que a gente fique voltando em alguns conceitos, então a gente vai aprender os temas e as questões relacionadas à mediação e arbitragem de uma forma bem compassada, bem tranquila. Então, hoje, por exemplo, na nossa matéria, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema multiportas, porque, apesar da gente ter lá mediação e arbitragem, nós vamos falar dela também na semana que vem e na outra semana. Então, a gente consegue andar a passos seguros e tranquilos dentro da nossa disciplina, tá? Então, hoje eu quero abordar com vocês um pouquinho sobre o sistema multiportas e sobre a valoração da utilização, né, da mediação, da conciliação, da arbitragem, da negociação para diminuição do fluxo processual, para diminuição da morosidade processual, né, de toda essa dificuldade que tem sido gerada em razão da grande quantidade de demanda do Poder Judiciário. Na verdade, há pouco tempo atrás, eu me lembro ainda disso, né, eu fui conciliador da cidade aqui de Nortelândia, que é vizinha a Arenápolis, por 4 anos. Assim que eu entrei na faculdade, eu fiz seletivo lá, passei e fiquei, na verdade, foi 3 anos e 7 meses lá, como conciliador. E no início, quando eu entrei, o conciliador, na verdade, ele não ganha bem, ele ganha apenas comissão, né, um percentual da UPF do Estado, e tem teto, mas não tem piso, então você pode ganhar nem R$1, e o máximo, na minha época, que podia ganhar era R$1.500, né, que para a época até que não era ruim, só que não tinha segurança de salário. E a gente via que, eu pelo menos via lá no meu trabalho, lá no fórum, que os advogados mais idosos, aqueles que tinham mais experiência aqui na cidade, que é uma turma mais antiga, né, há muitos anos na prática, eles não gostavam da Lei 9.099. E eles detestavam o juizado especial, né? Muitos advogados falavam, eu escutava isso, assim, teve um dia que eu senti até como uma forma mesmo de um tipo de agressão, né, por parte do colega, que falou que a Lei 9.099 tinha acabado com os juizados especiais, com a justiça, e ainda obrigava os advogados a conversar, né, com gente que não tinha capacidade de decidir. Ou seja, o conciliador, ele desempenha esse papel fundamental na interlocução dos objetivos, né, dos interesses de 2 partes, ou de 2 polos, que pode ser composto aí por mais de 2 partes, né, no litisconsórcio, passivo ou positivo ou negativo, tanto faz, enfim. Mas a figura do conciliador, por exemplo, nesse caso, é uma figura intermediária, onde ele vai, sem entrar muito dentro da demanda, sem ter uma participação direta na decisão, ele vai indicar, né, ele vai instruir, ele vai direcionar uma conversação para tentativa de promoção de uma conciliação, dizendo quais são as vantagens, dizendo qual que é a morosidade processual, as custas de um processo, como que funciona, qual que é a marcha processual normal, né, que você tem primeiro a audiência de conciliação, daí se sair dali não tendo um acordo, as partes terão que gastar, porque apesar de ter o jus postulante no juizado especial, a própria pessoa pode dar entrada na demanda de até 20 salário mínimo. Dali adiante, tem atos que são obrigatoriamente atos de advogado, como, por exemplo, promover uma contestação, né, fazer uma impugnação à contestação, tudo isso é através de sistema, então a pessoa sozinha não consegue. Depois disso vem a instrução processual, pode ser que haja uma audiência instrutória, o juiz vai colher depoimentos, testemunhas, pode haver impugnação, depois vem uma sentença, dessa sentença pode ter embargos de declaração, pode ter um agravo, pode ter um recurso inominado, enfim. Desse recurso que foi proposto, se não tem admissibilidade, pode ter um recurso do recurso,
E aí vai, né? E aí vai, enfim, é um processo de juizado especial, a vida útil média dele é de 2 anos, mas eu já tive caso de trabalhar com processos que já tinha mais de 7 anos no juizado especial. E aí esse conciliador, ele vai tentar demonstrar para as partes que fazer um acordo é sempre melhor. E o acordo bom é aquele acordo que os dois perdem, né? O acordo que um ganha e o outro... o acordo que uma pessoa sai feliz é um acordo ruim, porque alguém ganhou mais do que o outro. O acordo bom é, eu quero muito, o outro não quer nada, eu quero receber muito, o outro não quer me pagar nada. A gente se encontra, um desce, o outro sobe, chegando aqui num ponto de equilíbrio. Quem desceu vai ficar chateado porque não ganhou o que queria. E quem subiu também vai ficar chateado porque ainda pagou o que não queria pagar. Então, esse é o acordo bom, quando as duas partes perdem, né? As duas partes ficam insatisfeitas daquilo que ela desejava na inicial. Então, houve um tempo lá no Juizado Especial, quando eu trabalhava, que foi feito um programa de divulgação e fomentação, né, incentivo à utilização dos juizados especiais. Eu lembro que eu, como conciliador, pedi autorização para a juíza da época, a doutora Lidiane. Falei, doutora, nós estamos com pouca demanda no juizado, eu gostaria de pedir a autorização da senhora para fazer uma divulgação na rádio e também para visitar o comércio daqui da cidade, falando, né, que não tem custo, que eles podem procurar e tal. A doutora Lidiane gostou muito da ideia, me deu autorização e eu fui para a rádio e fui para o comércio falar, olha, vocês podem levar essas pequenas causas aí, né, a pessoa que veio, comprou uma notinha, não pagou, um cheque que devolveu, uma conta que está só no controle ali, né, que não tem nota promissória, vocês podem levar lá no juizado que a gente cobra, né, e tal. E aí fez aquele boom de coisa que eu não aguentava mais trabalhar, Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que frear as ações, porque se eu passasse de 1.500, eu não ganhava mais. E eu tinha medo de no outro mês não ter ação suficiente, aí eu começava a distribuir, tipo 50 audiências por mês. 50 para esse mês, 50 para o mês que vem, 50 para o mês que vem. Professor, Oi. Quanto que está tirando um que trabalha com mediação? O conciliador e mediador, eles ganham por produtividade. Tá? É produtividade, tem um teto. Eu não me recordo agora se o teto ainda é 1.500. Na minha época era 1.500 esse teto, mas é assim, produtividade. Se não produzir, não ganha. Porque ganha por comissão? Não é comissão, é participação. Ele ganha em percentual de UPF. Aí, na minha época, por exemplo, quando eu fazia acordo, eu ganhava 40% de uma UPF. Quando não tinha acordo, eu ganhava 20% de uma UPF. Aí a UPF estava R$50, por exemplo. Então, a cada audiência eu ganhava R$40 se eu fazia acordo. E se eu não fazia acordo, eu ganhava 25. Aí Nossa, professor, muito pouco, credo. Pouco, por isso que eu fazia 50 audiências no mês. Porque dá um fluxo. Só que assim, o papel do conciliador é só fazer audiência, lançar o termo e acabou, entendeu? Hoje eu acho que está um pouquinho mais, eu devo estar uns 2.000, mas é algo que não atrai muito. Atrai, assim, estudante de direito, a pessoa que não está estagiando, que não tem uma renda fixa. Agora, depois que termina a faculdade, só se for alguém que quer só um hobby mesmo para continuar estudando, né? Que não precisa arrecadar para poder manter, porque se precisar, pode passar aperto, né? O bom da conciliação ali, no caso do conciliador, é que gera um network. No meu caso, por exemplo, eu gerei uma rede de conhecimento com os advogados da cidade, com os assessores, com a população. Tanto é que hoje, no meu escritório, eu tenho cliente daquela época. Outro dia, uma cliente me ligou, me procurou para fazer um divórcio, e eu não sabia de onde eu conhecia ela, e ela falou, olha, eu lembro de você lá do juizado, e eu falei que depois daquele lá eu não tive nenhum problema no fórum mais, mas eu falei que o dia que eu precisasse eu ia te procurar, porque eu gostei da forma como você me tratou e tal, né, com seriedade, com humanismo. Então, assim, isso são possibilidades que vai gerando. Aí, quando eu trabalhava lá no juizado, eu conheci um advogado que perdeu
a secretária dele, que era assistente, eu estava com 3 anos e pouco no juizado, e ele me convidou para trabalhar com ele. Aí eu saí do juizado e vim trabalhar com ele já pensando, né, em terminar a faculdade, fazer OAB e ter um escritório para trabalhar. E fiquei com ele, né, depois que eu peguei a minha OAB, ainda fiquei com ele 1 ano e pouco, depois que eu montei o meu escritório. Então, são caminhos, assim, que podem dar que podem gerar aí uma estrutura, né, um caminho um pouco mais confortável, dependendo da situação. Mas o que eu queria dizer é que, assim, nós tivemos, então, tempo de instigar, né, a promoção desses litígios, dessa provocação. Mas o sistema judiciário brasileiro, ele tem tanta demanda judicial, tanta demanda, que hoje a palavra de ordem é desjudicializar. Hoje, a palavra de ordem é fazer acordo, não levar para a justiça. Eu tento, o máximo que eu posso, manter aqui dentro do meu escritório diversas demandas e só mandar para a justiça para homologação. Mas muitas mesmo, e graças a Deus a gente consegue fazer bastante isso. Né? Por exemplo, semana passada eu fiz um acordo trabalhista, essa semana, né, que acabou agora, eu fiz um acordo trabalhista. A parte ela entrou com um pedido de R$28 mil, pedindo dano moral, não sei o quê, um monte de penduricalho, que a gente chama, né, que são acessórios, que não são direitos, assim, incontroversos, né? E aí, eu faço o cálculo daquilo que é o direito básico da pessoa. Desse caso aí, eu achei R$4.500 de direito. Chamei o meu cliente aqui e falei, beleza, Margarida, ótimo, vou até copiar o link para eu poder postar lá na matéria. E aí, eu achei esse valor de R$4.500 aí e falei para o meu cliente, falei, olha, o mínimo que o senhor vai pagar, o mínimo é R$4.500. Para fazer um acordo, até 5,5 o senhor está no lucro. Por que o senhor está no lucro? Porque o senhor vai evitar a demora, aqui a gente vai pedir parcelamento, o senhor não vai ter despesa com recurso, né? O senhor não vai ter que faltar serviço para fechar a loja ou designar funcionário para ser preposto, nada disso, e a gente não consegue parcelar. Então, até 5,5 tá bom. Doutor, tenta lá os 4,5 então. Tentei 4,5, não deu, cheguei no 5, deu. Beleza, fizemos um acordo, 5 parcelas de 1.000, ótimo. Né? Aí, o que a gente faz? Eu faço o termo de acordo aqui, mando para a advogada da pessoa lá, da parte contrária, confirma se foi aquilo que nós conversamos, confirmando, assina, o cliente dela assina, a gente junta a procuração de tudo e manda para a justiça. Alguns juízes nem marcam audiência. Tem alguns que marcam, mas a grande maioria nem marca a audiência. E aí já homologa e acabou o problema. Então, você não tem testemunha. Ontem eu comecei uma audiência trabalhista, era 9h30 da manhã. Ela acabou, já era 11h30. Eu já não aguentava mais. Tinha 8 testemunhas. Aí foi indeferida 3, ainda ficou 5 testemunhas. 3 do meu lado, 2 do outro. Além das partes para serem ouvidas. É muita coisa. Então, assim, a palavra de ordem é tentar o máximo possível evitar o litígio, né? Então, se é divórcio, se é uma ação de família, eu chamo as partes para tentar fazer uma composição. Se é uma ação trabalhista, eu ligo para outra parte. Fulano, você quer conversar? Você quer tentar um acordo? Doutor, quero. Então, vem aqui no meu escritório, vamos conversar. Se você tiver advogado, vem com o seu advogado. Se não tiver, a gente conversa. Você pega a minha proposta, leva para outro advogado ver. Isso evita um transtorno gigante, evita todo um caminho, uma morosidade, atende os princípios que regem a Lei 9.099, que regem a mediação e a arbitragem também, principalmente o princípio da celeridade, da oralidade, enfim, e tira das costas do judiciário, né, aquela demora. O judiciário brasileiro, infelizmente, o Luiz Roberto Barroso diz isso no livro Direito Constitucional Contemporâneo dele, 2020. Ele diz assim, que infelizmente o nosso sistema judiciário, ele perdeu
aquilo que chancelou o seu poder, que é a crença popular, né? O que é que chancelou, o que é que outorgou, o que assinou o poder do Poder Judiciário brasileiro? É o povo. Né? O povo é o poder constituinte originário. É do povo que emana o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Executivo e o Legislativo precisam do batismo da vontade popular, que é justamente, né, o povo ir lá e votar e escolher. O Judiciário não precisa, é por indicação ou por concurso. Todavia, ele precisa desse reconhecimento popular, porque se não há esse reconhecimento, como, por exemplo, agora nós estamos diante de pequenos focos de incêndio contra o Poder Judiciário, a gente tem visto aí, né, não nos jornais, mas nas redes sociais, grupos políticos, que eu não vou defender e nem acusar aqui, fazendo a alusão a, por exemplo, a tomada do Supremo Tribunal Federal, ao impeachment de ministro e tudo mais. A questão da análise de estar correto ou não é outra discussão, né? Eu tenho, sim, a minha opinião pessoal, jurista formada, a respeito disso, mas o fato é que o Poder Judiciário, ele perdeu muita credibilidade em relação ao povo, porque quando o cidadão bate na porta do Judiciário, né, do Estado juiz, ele quer uma prestação jurisdicional de volta, ele quer que a justiça seja feita. Mas entre pedir justiça, né, cobrar aquela notinha lá que não foi paga e receber o dinheiro, é um longo caminho. E esse sistema multiportas, utilizando aí a negociação, a conciliação, a mediação, a arbitragem, fomenta, né, a celeridade, né, das resoluções das demandas com muito mais eficácia e com muito menos gasto, muito menos despesa, para o próprio erário público, para o poder público, enfim, sai muito mais barato. Gente, o quanto se gasta para mover um processo não é brincadeira, não, é muito, muito gasto. Outro dia eu distribuí uma ação de um cliente, era uma medida cautelar incidental. O valor da causa, 500 e alguma coisa, 500 e tantos mil. Só de custa processual para poder entrar com essa ação, o meu cliente teve que pagar 12 mil reais de despesa de taxa processual. Isso não é despesa de advogado, não, viu? Queria eu ganhar esse dinheiro dele. De taxa processual e custos processuais, 12 mil. Aí é muita coisa, mas aí você imagina a estrutura que gira ali dentro para poder mover, para sustentar, né, a utilização da justiça. É uma despesa muito grande. Então, assim, um processinho que você está cobrando 500 reais, às vezes dá o mesmo trabalho de um processo que você está cobrando 1 milhão de reais. Né? Os atos processuais, a marcha processual, o devido processo legal é o mesmo. Eu vi que alguém levantou a mão. Quem foi? Fui eu, professor. É só uma dúvida mesmo que eu sempre tive sobre mediação e arbitragem. Quais são os tipos de processo que podem ser feitos? Tipo assim, essa conciliação, essa mediação. Ah, tá. A gente vai ter toda uma diferenciação, Miscelene, na matéria daqui para frente, mas eu vou falar assim, bem apanhadinho, só numa introduçãozinha. Que a gente vai ver um por um deles e as diferenças que eles têm, tá? Mas, em regra básica, quando a gente fala de arbitragem, nós estamos falando da intenção particular de pessoas que têm uma matéria ou um interesse, geralmente vinculado com interesse negocial, que envolve pecúnia, dinheiro, né, para que seja resolvida uma demanda entre elas. E aí, nessa arbitragem, na cláusula, né, no contrato, essa arbitragem, ela é prevista, tá, contratualmente, e aí eles elegem uma terceira pessoa, geralmente com um notável saber jurídico sobre o caso, e esse juízo, esse tribunal de arbitragem, ele vai agir como se fosse o próprio juízo, né? É como se fosse a justiça paralela ali. Eu e você temos um problema, aí a gente tem um contrato, né? Você comprou de mim tantos das minhas ações da minha empresa.
e aí você não pagou, nós estamos tendo algum tipo de desentendimento de interpretação do nosso contrato. Aí nós elegemos um árbitro, nós dois elegemos um árbitro. Esse árbitro tem que ser eleito de forma consensual. Vamos supor que elegemos a Arielle como nossa árbitra deste contrato. A Arielle vai analisar o caso, vai ter uma audiência, tudo certinho, e ela vai agir como juíza, tá? E ela vai dar uma sentença arbitral. E dessa sentença não cabe recurso, tá? Você que escolheu elegê-la como árbitra e dessa sentença não cabe recurso. O único recurso que cabe é para dizer se há alguma nulidade na própria audiência arbitral, tá? Se não, em relação à decisão do árbitro, é automática, tem valor executivo, como se fosse uma sentença. Então, quais são as matérias mais utilizadas para arbitragem? As matérias são eleitas pelas partes, matéria que as partes querem eleger. Mas, via de regra, porque a arbitragem é um instituto relativamente novo de utilização no Brasil, via de regra, ela é utilizada no direito empresarial com mais frequência, tá? Geralmente, as empresas grandes elegem um juízo arbitral já no próprio contrato ou na própria negociação. Por quê? Assim, ela evita todo esse trâmite judicial. Eu tenho só para você ter uma noção, tem uma ação é uma ação de execução, que eu defendo o executado. É um banco que entrou contra o meu cliente, cobrando antecipadamente as parcelas de um financiamento de uma terra, porque meu cliente atrasou uma parcela e aí há uma cláusula de antecipação. A dívida era para vencer com 300 anos para frente, mas aí, como ele atrasou uma, já antecipou tudo. O banco entrou cobrando 2.600.000 e alguma coisa do meu cliente. Só para o banco da entrada, ele pagou de taxa inicial, ali de custa, R$30 mil. Aí, se o banco tivesse feito dessa outra forma, através de um juízo arbitral, o que ia acontecer? Ele ia notificar meu cliente tinha que ir, porque senão ele ia perder a ação, ele ia perder, né, o processo, não teria essa despesa, ele teria só o valor já tratado com o escritório de arbitragem, e hoje no Brasil, né, esse inclusive é um ramo que está crescendo, mas ainda é tímido, existem escritórios somente para arbitragem. Aqui no Mato Grosso eu não tenho conhecimento ainda de nenhum, mas com certeza deve ter algum. Tem um banco de dados nacional, inclusive, para se cadastrar árbitros no Brasil, e esses árbitros, eles têm esse poder de decidir, né, de acordo com a outorga que foi dada pelas partes interessadas, como se fosse um juiz, né, e isso gera muito ganho para eles, para as partes, né, evita muita despesa. Agora, quando a gente fala de mediação e de conciliação, nós estamos falando de coisas praticamente sinônimas, tá? Praticamente sinônimas. Por quê? A arbitragem é fora das portas do Poder Judiciário. A mediação e a conciliação são dentro das portas do Poder Judiciário. O artigo 65 do Código de Processo Civil fala sobre esse sistema, né, sobre a utilização desse sistema paralelo aí, né, através da mediação e da conciliação para a resolução de conflitos. Então, a arbitragem é fora, totalmente fora. Mediação e conciliação é dentro do Poder Judiciário. Tanto é que você vai ter lá no fórum ou em algum outro lugar um núcleo específico, né, de resolução de conflitos. Esse núcleo engloba a mediação e a conciliação. Professor, qual que é a diferença de atuação de um para o outro? Via de regra, na mediação, o mediador, ele vai tratar de causas que dizem respeito, geralmente, que tenham uma raiz anterior à demanda que deu causa àquela propositura. Por exemplo, ele vai tratar de questões de família. Por quê? Porque antes teve um casamento, antes teve uma relação familiar, tem mais coisas envolvidas. Às vezes, como forma de impedimento para a composição, há uma frustração, raiva, e o mediador ele vai tocar nessas ações que tem aí um cunho anterior, que geralmente vem arraigado aí de sentimento, né? A mulher ou o homem já chega, dependendo de quem provocou aí a separação, já chega na audiência com raiva, com a cara fechada, aí já fala para o cliente, para o advogado, não tem acordo, eu não quero acordo de nada, eu quero ferrar com ele.
E não é essa a proposta é resolver no acordo, né? E, então, nessas ações que tenham esse envolvimento anterior aí, vai ser utilizada a mediação. E aí a gente vai ver na aula que vem que essa mediação ela tem uma lei própria, que é a 13.140, ela tem princípios próprios que regem ela, né? Que eu chamo de princípios da VICOB, que é a abreviação de todos os princípios que regem a mediação, enfim. A conciliação, não. A conciliação já é mais simples, né? Ela também vai se submeter, por exemplo, a 9.099. Ela também vai ser aplicada nas causas fora do juizado especial, mas ela é mais indicada para causas em que não há aquele vínculo anterior. Por exemplo, uma ação monetária, né? Uma ação de cobrança, uma ação de execução. Nesse caso, não tem vínculo anterior, né? Por exemplo, vou executar um cheque. O cheque é um título executivo extrajudicial que tem como característica e princípio, por exemplo, a abstração. Ele sai de dentro do negócio. Quando você executa um cheque, você não executa o negócio que foi feito e o cheque foi dado. Você executa só o título executivo cheque. Então, o juiz não quer nem saber o que você tinha antes daquele cheque. O cheque tá bom, né? Tá com todas as características, beleza, pode executar, manda pagar e tal. Então, a conciliação ela já é indicada para esse outro momento, tá? Esse momento que não tem um vínculo anterior para ser questionado ou para ser considerado na resolução da demanda, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de pensão alimentícia, de guarda, de inventário judicial, isso tudo a gente pode, geralmente, passa-se aí pela mediação, tá? Bom, mas eu tenho que falar menos, né? Porque quando eu empolgo eu falo demais. Já são praticamente 11 horas. Alguém deseja perguntar alguma coisa, falar alguma coisa sobre a nossa aula? Via de regra vai ser isso, tá? Eu vou mandar um material para vocês, vou mandar um vídeo para vocês, gravado, e nós teremos um momento semanal de 1 hora para a gente conversar, para a gente fazer esse diálogo e para a gente apresentar a matéria, tá bom? Beleza? Professor, Sim? esse material que o senhor vai mandar, ele já vai, vamos dizer, hoje o senhor deu a aula, né? Aí, no decorrer da semana, o senhor vai mandar o material, é isso? Referente à aula de hoje ou referente à próxima aula? A próxima aula. A da aula de hoje eu já mandei. Ah, sim. Então, o senhor vai estar sempre mandando com antecedência o material da aula seguinte. Exatamente. Eu gosto de mandar antes, tá? Sim. Só se for, assim, por uma situação muito excepcional, mas geralmente eu mando antes. Eu mando o link e o material que vai ser usado, tá? E aí, nossos encontros ficam marcados, no caso, para todos os sábados, das 10 às 11. Das 10 às 11, isso mesmo. Tá, joia. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então é isso, pessoal. Um bom final de semana para vocês, um bom 7 de setembro, né? Juízo e bom descanso, tá bom? Um abraço para todo mundo. Vou parar de gravar. Professor. Bom final de semana também. Valeu. Tchau, tchau.